A paz do Senhor para os irmãos, iniciando mais uma aula prévia da Escola Bíblica Dominical. Como os irmãos bem sabem, nós estamos diante de uma edição especial reeditada pela CPAD. Essa lição foi publicada em 1993 pelo saudoso pastor Eurico Bergsten. O título da lição diz: Os princípios divinos em tempos de crise. E ainda o subtítulo vai dizer: A reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Irmãos, lição de número 6, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. 6 tópicos serão apresentados. Deus responde às orações de Neemias, Neemias chega a Jerusalém, Neemias inicia o levantamento dos muros, o levantamento dos muros provocou grande oposição, o muro foi solenemente inaugurado e ainda, o último tópico, os muros trazem bíblicos, ensinos simbólicos importantes. O título da lição, irmãos, é Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Nós estamos chegando ao terceiro bloco do trimestre. E o nosso subtítulo da nossa lição diz: A reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual. Exemplos para os nossos dias. Como os irmãos sabem, vários avivamentos Deus ali estava idealizando. Iniciou com Daniel, depois inicia com Zorobabel, depois o povo esfria, depois Deus levanta Ageu e Zacarias. Agora eu vou mostrar, passam-se algumas décadas e mais uma vez o povo esfria e mais uma vez Deus vai tratar, Deus vai reavivar toda aquela nação que tinha ali uma tarefa super importante da parte de Deus. Irmãos, reconstruir. Qual é mais fácil? Construir ou reconstruir? É melhor reformar ou construir? Nós vamos ver isso ao longo da nossa lição. Para que você também possa participar do nosso estudo dominical, se você não tem a revista, todo o nosso estudo será baseado nessas referências à leitura bíblica em classe. É em Neemias, capítulo 1, dos versículos 1 a 4, e também Neemias, agora o capítulo 2, dos versículos 1 a 9. O texto áureo diz assim: Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas os teus muros chamarás salvação e as tuas portas louvor. É Isaías capítulo 60, versículo 18. E é interessante o comentarista, quando destaca este versículo no nosso texto áureo, quando você pega o livro de Isaías, é interessante, muitos comentaristas e teólogos dizem que Isaías é uma mini-bíblia, uma bíblia dentro da própria Bíblia Sagrada. 66 capítulos nós temos no livro de Isaías. 66 livros nós temos na Bíblia Sagrada. A partir do capítulo 39 nós temos uma divisão. E ali também do 39º livro na Bíblia Sagrada nós temos uma divisão entre Antigo e Novo Testamento. Até o capítulo 39, irmãos, do livro de Isaías, Deus está tratando com Israel e muitas outras nações. Ali nós identificamos o Antigo Testamento. Mas a partir do capítulo 40, os irmãos vão observar que muda bruscamente a palavra de Isaías. Deus usa agora Isaías de uma maneira diferente. A isso nós identificamos como o Novo Testamento. Chega-se à época de restauração, a época da graça, e isso se aponta ao Novo Testamento. Então, a divisão é sugestiva entre Antigo e Novo Testamento. A verdade prática, irmãos, vai dizer assim, somente, grave esta palavra, despertados, podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra do eterno Deus. A palavra despertados, nós temos alguns sinônimos de motivado, somente motivados, somente ainda preparados, somente ainda levantado, e é isso que Deus quer fazer conosco. Se quer nos motivar, quer nos preparar, quer nos levantar para realizarmos a obra que Ele nos outorgou e assim enfrentar qualquer tipo de obstáculo. Neemias, olha o significado do seu nome: Deus é meu deleite. Ele era copeiro do rei Artaxerxes da Pérsia. Neemias possuía pouco poder, mas grande influência. 13 anos havia se passado desde o retorno de Esdras em Jerusalém. Vejam, aquele mesmo escriba que tem o seu livro com o seu próprio nome, que escreveu também 1º e 2º Crônicas. Ele havia ajudado o povo em suas necessidades espirituais,
mas agora precisava-se desse cooperador como líder, como governante político para ajudar na reconstrução física e também moral de Jerusalém. Talvez, veja esse enunciado, talvez você não tenha as habilidades específicas de Neemias, ou até mesmo pense que está em uma posição onde nada pode fazer para Deus. Mas existem duas formas através das quais você pode ser útil ao Senhor. Primeiro, seja uma pessoa que fala com Deus. Permita que Ele entre em sua vida e compartilhe com Ele suas preocupações, seus sentimentos, os seus sonhos. E em segundo lugar, seja uma pessoa que anda com Deus. Coloque em prática aquilo que você aprende nas Escrituras Sagradas. Deus pode ter uma missão impossível para realizar através da sua vida. E é isso que Ele quer fazer conosco, é isso que Ele fez na vida de Neemias e também de Esdras. Irmãos, até a última lição, vejam, é interessante você quando pega a Bíblia Sagrada e vai estudar cronologia bíblica. Até a última lição, nós vimos ali a reconstrução, agora concretizada pelas mãos de Zorobabel. Mas agora, da lição de número 5 até a lição de número 6, 70 anos se passam. Tá? Parece que se passou mais um cativeiro. E eles não concluíram os objetivos dos quais eles mesmos vieram de Babilônia. Qual era? Reconstruir o templo e também Jerusalém. E eles atrasaram as bênçãos de Deus com o comodismo. Irmãos, Deus é poderoso, mas Deus também ele só vai começar a agir quando nós também agirmos. Ou até quando Ele também nos despertar para isso. Mas nós temos que ter a sensibilidade de estar na brecha, de estar na vontade do querer de Deus, para que Ele possa cumprir a sua vontade em nós. Flávio Joséfo, essa é a história. Flávio Joséfo diz que Zorobabel, ele deixou de reinar, acabando-se a construção do templo. Agora nós não sabemos se ele havia morrido ou se ele deixou de governar. O que sabemos é que a liderança política e espiritual em Israel enfraqueceu. E também os sumos sacerdotes também começam a liderar politicamente. Enquanto eles pararam por 70 anos de um comodismo terrível, há acontecimento na Pérsia. Naamã tenta aniquilar o povo judeu. Agora entra em cena os acontecimentos ali no livro de Esther, juntamente com seu primo Mardoqueu. Irmãos, é interessante, o templo estava no meio de um montouro. O povo abandonou a sua missão e eles saíram de Babilônia com esta missão. Esdras, que já estava lá 13 anos, mais uma vez repetindo, antes para cuidar da lei do Senhor. Isso será apresentado na lição de número 11. Irmãos, o inimigo não descuidou de destruir o povo de Deus, para assim impedir a chegada do Messias. A natureza da tentativa de destruição do povo de Israel, da letargia em reconstruir Jerusalém, o Messias estava para chegar e eles deveriam apressar aquela ordenança de Deus, porque o Messias, o Filho de Deus, estaria agora naquele mesmo tempo, naquela mesma cidade. Então isso eram preparativos 400 anos antes para a chegada do Filho de Deus. E o diabo ia fazer de tudo para atrapalhar a chegada do Filho de Deus. Neemias, ele era copeiro. Qual era a função do copeiro? Ele sempre provava, sempre a comida do rei. Se a comida estivesse envenenada, ele morreria primeiro. Então observe, era uma responsabilidade muito grande e o rei tinha que confiar nele, porque ele nunca ia deixar e nunca iria permitir que aquele alimento que o rei logo iria provar estivesse contaminado, porque ele tinha que cuidar da própria manutenção da sua vida. A Pérsia ela tinha um histórico de assassinato dos reis. Ciro tinha sido assassinado. Cambises, seu filho, também tinha sido assassinado. Neemias, como Daniel, tinha uma posição importante, mas estava preocupado com Jerusalém. Vejam, tanto Daniel como Neemias estavam vivendo no palácio, estavam na sua zona de conforto. Poderiam muito bem estar ali. Daniel não precisa, vamos dizer assim, se quisesse, não quisesse se interessar pelo avivamento e reconstrução de Israel, muito bem empregado. Neemias também vivia no palácio, mas se incomodou, sentiu uma tristeza profunda com o relato que o seu irmão traz ali de Jerusalém. Irmãos, mais uma vez,
Salmo 137, verso 5. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se paralise, que se corte, em outra tradução vai dizer, a minha mão direita. Neemias se entristece com a situação de Jerusalém, de ver seus compatriotas em meio aos destroços. Empatia, ele tem compaixão, ele se coloca no lugar daqueles seus compatriotas que estavam lá. Ele teve o mesmo sentimento de Deus. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que ungido o líder venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ele será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. É Daniel, capítulo 9, versículo 25. Então, aquela esfriamento espiritual de não se ter força para reconstruir Jerusalém, irmãos, estava impedindo do início da contagem das 70 semanas de Daniel, que já tinha sido profetizado. Então veja o objetivo do diabo. E o povo de Deus ali, o povo de Israel, tinha que ter convicção das bênçãos espirituais da reconstrução de Jerusalém. Estavam impedindo da obra de Deus se realizar. Mas Deus é poderoso, Deus iria intervir mais uma vez. Tópico 1 diz assim: Deus responde às orações de Neemias. Deus envia emissário a Neemias, seu irmão Anani. Veja um relato: muros fendidos, portas queimadas a fogo, era símbolo da miséria e do desprezo e faziam dos moradores da cidade vítimas fáceis de assaltantes. Neemias, angustiado, jejua e ora, 4 meses orando. Irmãos, imagina como foi difícil para Neemias jejuar. Ele corria risco de vida porque não era ele que provava do alimento antes de ser provado, de ser colocado à mesa do rei. Como ele fez para fazer esse jejum, não sabemos, mas sabemos que ele jejuou e orou. Então, vejam, o rei poderia entender mal aquele propósito de Neemias, pensando que ele estava participando de uma verdadeira conspiração contra o imperador. Vejam, estava correndo risco de vida. Por quê? Ele estava se colocando numa situação de resgatar Jerusalém. Deus responde às orações de Neemias. Que me pedes agora? O rei então percebeu. Neemias orou a Deus dos céus para que pudesse responder ao rei dentro da direção de Deus. Muitas pessoas dizem que vão fazer a oração de Neemias, uma oração rapidinha, mas na verdade Neemias orou mais 3 meses. Ele ora e também já tem um plano de reconstrução, tudo o que ele ia fazer e como ele ia fazer. E Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. Neemias, quando ele vem agora com a resposta para dar para o rei, ele já tem um plano. Ele pede cartas do rei dirigidas aos governadores da região. Ele pede carta com ordem para que o necessário para a construção fosse dado a Neemias. Tópico 2. Neemias chega a Jerusalém. Neemias faz levantamento da real situação dos muros. Neemias declara sua intenção de retificar os muros. Ele é um excelente administrador, irmãos. Vai e fica só observando 3 dias, sem falar nada. Ele quer ver a rotina dos moradores. Ele precisa ver com seus próprios olhos. Irmãos, é uma verdadeira administração eclesiástica. Quem está à frente de igreja, quem está à frente de departamento, temos que muito aprender com Neemias. O chefe, ele manda, mas o líder, ele convence daquilo que deve ser feito. O povo é que decidiu reconstruir. Vejam, Neemias conta o que ele passou ali na Pérsia. Olha esse versículo. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e que o rei me tinha dito. E eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Vejam que líder importante, capacitado por Deus, que não manda, mas que convence o que se deve fazer. E ali eles fazem com alegria, se enchem de coragem para realizar.
Veja esse subsídio teológico, bíblico-teológico. Embora Neemias tivesse chegado como governador com plena autoridade do Império Persa, não fez nada durante 3 dias e nem contou a ninguém os planos que Deus lhe confiara. Sem dúvida, ele estava esperando em Deus ao invés de precipitar-se confiando na sua própria capacidade. Passou então a fazer uma inspeção cautelosa e cuidadosa dos danos causados nos muros pelos samaritanos e, por certo, calcular as despesas. Vejam que administração! Mais uma vez, nós vemos como ele é um excelente administrador das coisas de Deus. É muito importante observar que, em vez de criticar os judeus pelos seus problemas e tristezas, ele queria ver esses problemas como eles viam. Daí, ele nada fala, enquanto não compreendessem a situação segundo a sua perspectiva, sentindo o que eles sentiam. Tópico 3. Neemias inicia o levantamento dos muros. Tinha um plano, ele tinha uma tática. Nós vamos ver depois, na lição de número 8, que aconteceu um problema. Super normal, nós somos seres humanos. Toda igreja tem problema, e vão surgir problemas. Mas cabe ao líder gerenciar esse problema, para que esse problema não venha se avomular. Surgiu um problema entre os pobres e os ricos. E lá na frente, daqui mais a 2 lições, nós vamos ver isso, a solução que Neemias deu. Tópico 4. O levantamento dos muros provocou grande oposição. Iniciada a edificação dos muros, Sanbalate e Tobias indignaram-se grandemente e usaram várias estratégias para fazerem parar a obra. Avivamento, irmãos, não é atrevimento. Quando Sanbalate e Tobias vêm ali enfrentar com oposição feroz, diabólica, para que se paralise mais uma vez aquela obra, vejam a resposta sábia de Neemias. Muita gente pensa que quando nós estamos avivados, nós agora estamos atrevidos, nós desafiamos o diabo. Não é assim. O que, ouvindo Sanbalate, o Aronita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi e disse: vejam a resposta de Neemias para aqueles inimigos. O Deus dos céus, ele coloca Deus na frente, em primeiro lugar, é que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes partes, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Ele não confia. Neemias não deposita sua confiança na autoridade do rei persa. Ele podia bater no peito: olha, eu tenho documentos que me dão legalidade de estar aqui. Mas ele glorifica ao Deus dos céus. O que faz o diabo temer e tremer a respeito da nossa vida não é a nossa capacidade, não é a nossa formação, não é o nosso cargo eclesiástico, é a presença de Deus em nossas vidas. Ele diz: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Ele não menosprezou também o inimigo. Avivamento não é atrevimento. O muro foi concluído, irmãos. Olha que bênção! Esta vitória teve grande repercussão. Até os inimigos tiveram de reconhecer que o nosso Deus fizera esta obra. Irmãos, o que eles não fizeram em 70 anos, sabe quantos dias eles conseguiram acabar aquele muro? Irmãos, em 52 dias o muro foi reconstruído. Cheio de problemas, com escassez, com os inimigos afrontando, mas quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, as coisas vão acontecer na minha e na sua vida. Tópico 5. O muro foi solenemente inaugurado. Para a dedicação dos muros, foram convocados todos os levitas, a fim de dedicar os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltério, com alaúdes e com harpas. O ato da dedicação inclui 2 procissões ao longo do muro, os quais pararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifícios. A alegria de Jerusalém era tão grande que o som da festa podia ser ouvido de longe. E o último tópico: os muros trazem ensinos simbólicos importantes. A Bíblia fala da salvação como um muro. Aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. E ainda, uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muros e antimuros. O muro da salvação, irmãos, é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino desses muros. É este o simbolismo daquele muro. Nós estamos diante deste muro espiritual que não nos permitem
ir até práticas mundanas e também as práticas mundanas também influenciar a nossa vida espiritual. Que Deus em Cristo possa continuar nos abençoando nesses estudos dominicais e sempre lembrando que a escola dominical é a igreja reunida, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina. Se Deus nos permitir, até a próxima aula. Amém.